Meus irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, por favor, abram a Bíblia de vocês também. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra poderosa possa produzir em nós, ó Pai, o fruto para o qual ela está determinada. Que nós possamos frutificar para a tua glória, que nós possamos frutificar, ó Pai, para a adoração do teu nome. Que nenhum de nós, Senhor, saia daqui da mesma forma que entrou, que nenhum dos ouvintes da tua palavra permaneça da mesma maneira, mas que todos sejam tocados por ti, ó Pai, que todos sejam abençoados por ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus? Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a incredulidade deles. O contexto, meus irmãos, desta palavra que nós lemos, vocês puderam observar. Jesus, ele chegou na cidade onde ele cresceu. Nazaré era a cidade que Jesus cresceu. E ali em Nazaré, haviam pessoas que conheciam Jesus desde criança, que conheciam Jesus desde pequeno. E muitas vezes, quando isso acontece, a tendência, por incrível que pareça, é da pessoa desacreditar. Deveria ser o contrário. Por eles conhecerem Jesus, era para eles acreditarem mais ainda em Jesus. Era para eles querer estar com Jesus mais ainda, porque dizer, olha, eu conheço ele, eu sei que o que ele está fazendo é de Deus, mas não foi assim que aconteceu. Aquelas pessoas, por mais que elas conhecessem a Jesus, mas elas não deram crédito à pregação de Jesus, elas não acreditaram na obra que Jesus veio fazer, elas não acreditaram em Jesus como Filho de Deus, mas elas viam Jesus como um ser humano comum.
Elas olhavam para Jesus e achavam Jesus um homem como outro qualquer. Eles disseram aqui, olha, nós conhecemos as suas irmãs, nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos a mãe dele, conhecemos o pai dele, nós conhecemos ele. E isso acabou atrapalhando a busca deles. Isso acabou atrapalhando o fato deles não terem compreendido o momento de Deus na vida deles. Eles tiveram um dos maiores privilégios do mundo, que foi acompanhar o Filho de Deus crescendo, acompanhar o desenvolvimento do Filho de Deus, vendo ele se tornar junior, se tornar adolescente, se tornar um jovem, se tornar um homem. Mas, infelizmente, isso trouxe para eles frieza, isso trouxe para eles falta de fé. Na verdade, era o contrário. Quanto mais tempo com Jesus, no meu pensamento, na minha visão, era para que eles tivessem mais fé, mas foi o contrário. Parece que quanto mais tempo eles passaram com Jesus, menos fé esses homens de Nazaré e essas mulheres de Nazaré tiveram. Eu quero, como introdução a esta palavra, fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 8. A palavra de Deus, ela nos diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Veja, irmãos, a incredulidade dos nazarenos é o reflexo da incredulidade dos nossos tempos. É o reflexo da incredulidade que nós temos visto nos dias que nós estamos vivendo. A palavra incredulidade significa falta de fé religiosa, ateísmo. Aquela pessoa que tem a incredulidade, ela não tem nenhuma fé, ela não crê no poder de Deus, ela não acredita na intervenção divina, ela nem acredita que Deus existe. Ela tem um outro tipo de conjunto de crenças que são baseados nos 5 sentidos dela, naquilo que ela pode tocar, naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode ouvir, naquilo que ela pode sentir. Nós, irmãos, que somos da fé, nós não precisamos ver, nós não precisamos tocar, nós não precisamos sentir, porque nós acreditamos que Jesus está no meio de nós. Nós acreditamos que Jesus morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa fé, sem ver, porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos naquilo que nos foi relatado. E o que é que nós temos observado? Que muitas pessoas, elas têm se comportado como os nazarenos. Elas estão se afastando de Jesus, mesmo tendo ouvido falar de Jesus. Muitas dessas pessoas até têm uma Bíblia em casa. Muitas dessas pessoas até cresceram no ambiente religioso, ouvindo a palavra de Deus, mas no momento atual, elas estão distantes. No momento atual, elas estão afastadas dos caminhos do Senhor. Mas o que é que nós precisamos compreender? Que a incredulidade, ela está se multiplicando. O próprio Senhor Jesus previu isso quando ele disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Será que ainda vão ter pessoas que acreditam, irmãos? Nós estamos aqui para provar que nós continuamos acreditando em Jesus. Porém, nós não podemos ficar espantados com o número de pessoas que não crê, com a multiplicação da incredulidade. Eu quero mostrar para vocês também, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, que diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O que acontece? Aqueles que não preservam a consciência, a boa consciência,
Aqueles que não preservam a fé, que não conservam a fé, eles tiveram um naufrágio da fé. Naufrágio é quando um barco, uma embarcação, está ou no rio ou em alto mar e ela afunda. O náufrago é aquela pessoa que caiu daquela embarcação e está no meio do mar. Só que a palavra de Deus diz naufrágio da fé, significa que a fé daquela pessoa afundou. Ela não conservou a fé. E aí, meus irmãos, nós temos que pensar se nós temos conservado a nossa fé. Se nós temos lutado para manter a nossa fé, porque vocês vejam que a palavra de Deus diz que nós temos que conservar esta fé, porque senão ela vai afundar. E muitas pessoas, como vocês observaram na leitura, eles rejeitaram a fé, e aí a fé deles afundou. Não tem mais, você não enxerga mais. Quando o navio afunda, quando o barco afunda, você não vê mais o barco. Você não vê mais o navio, ele vai para o fundo do mar, ele vai para o fundo do rio e ninguém mais vê. Somente mergulhadores com equipamentos especiais vão poder chegar lá no fundo do mar ou lá no fundo do rio para buscar aquele navio afundado. A fé de muitas pessoas está afundada. A fé de muitas pessoas está lá no fundo do mar, lá no fundo do rio, porque elas se deixaram se perder pelo longo do caminho, pelo longo da trajetória. Isso prova, aqui mesmo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A palavra apostata ou apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, ato de renunciar. Quando uma pessoa ela abandona a fé, ela cometeu uma apostasia. A pessoa que abandona é aquela que um dia, como eu falei, já frequentou a igreja, já foi batizado nas águas, já fez parte de algum trabalho na igreja, e aquela pessoa, ela nega aquela fé. Aí ela passa a dizer que Deus não existe. Não significa, por exemplo, que uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, ela não acredite. Porque tem gente que se afastou, mas continua crendo na existência de Deus. Tem pessoas que se afastaram, mas continuam crendo no poder de Deus. A apostasia não. A apostasia é aquela pessoa que um dia creu e agora já não crê mais. Que um dia esteve na presença do Senhor, mas agora ela diz que a presença do Senhor não existe. Que a obra de Deus é falsa, que nada do que nós fazemos é verdadeiro. Esta é a apostasia. Irmãos, quando nós olhamos para os incrédulos de Nazaré, nós trazemos para os dias de hoje. Aqui na cidade de Serra, nós temos milhares de incrédulos. No estado do Espírito Santo, milhares. No Brasil, muito mais. No mundo, muito mais. O que nós vivemos hoje é o declínio da fé. Nós estamos vivendo hoje um grupo de pessoas, uma nova geração que está nascendo, que ela não acredita em nada e em ninguém. Vocês podem observar que a desconstrução do conhecimento faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas não conseguem mais crer em Deus, as pessoas não conseguem mais crer no outro ser humano, porque estamos perdendo no contexto social a fé no ser humano. As pessoas não conseguem acreditar no que as outras estão falando, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E como a Bíblia diz, eles começam a dar ouvidos a espíritos enganadores. Eles começam a dar ouvidos a doutrinas de demônios. Eles vão se afastando da presença de Deus.
eles vão se afastando do caminho do Senhor, eles vão se distanciando das coisas que são eternas, e tudo isso só acontece porque a iniquidade, o pecado se multiplica e a incredulidade vem a reboque. A incredulidade segue esse mesmo caminho. Por isso que nós estamos vendo tanta falta de fé. Por isso que nós estamos observando que as pessoas estão procurando a sua própria satisfação. As pessoas estão procurando satisfazer aquele dia que ela está vivendo. Viver aquele dia para ela e não para Deus. Nós, irmãos, que somos da fé, vamos viver o contrário disso, porque nós estamos em Cristo e nós cremos em Deus. Você tem que entender uma coisa: a incredulidade não pode te abalar. Não é porque tem muita gente que não crê em Deus que a sua fé vai ser abalada, muito pelo contrário. A sua fé, ela precisa ser fortalecida. À medida que a incredulidade cresce, a sua fé aumenta, porque você sabe que você está no caminho certo, porque você sabe que você está no caminho de Deus, porque você sabe que você está obedecendo a Deus. Quero mostrar aqui para vocês também, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20 em diante. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Deus, através da sua palavra, ele mostrou agora para nós o que ele pensa e como ele enxerga aquela pessoa que um dia esteve em Cristo, que deixou as práticas do mundanismo, que saiu das coisas que desagradam a Deus, que abandonou a iniquidade e veio para a presença do Senhor. E ela retorna. A primeira coisa que nós temos que entender é que a pessoa que retorna para o mundanismo, o segundo estado dela de retorno para o mundo é pior do que o primeiro. Então, é como se a pessoa ficasse 2 vezes pior. Ela já estava num estado deplorável e ela fica no estado 2 vezes pior. A outra coisa que a palavra de Deus nos mostra aqui é uma cena que é desagradável de pensar. O cachorro, quando ele vomita, ele come o seu próprio vômito. É nojento, mas é isso que o Senhor está falando. O porco, quando ela é lavado, a porca, quando é lavada, limpa, você solta ela, você solta o porco e ele volta a rolar na lama para ficar sujo de novo, porque aquele ambiente da sujeira é o ambiente que o porco gosta. Então, nós estamos falando aqui que quem vira as costas para Jesus, quem abandona a fé, quem deixa de crer, ele está na sujeira. Ele está comendo comida estragada. Ele está vivendo daquilo que não presta. Esta é a imagem que tem que ficar para aqueles que não creem, para aqueles que não estão na presença do Senhor, para aqueles que não estão vivendo para a glória de Deus. Irmãos, isso é a visão da incredulidade. É assim que Deus enxerga. Voltando aqui um pouquinho para Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, a palavra de Deus diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você que está aqui na presença de Deus, os irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, todos os ouvintes da palavra de Deus neste momento, preste atenção.
Você, para agradar a Deus, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa confiar naquilo que Deus falou aqui na sua palavra. Você precisa colocar a sua vida no altar de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus, porque sem fé, sem acreditar na palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Porque todos nós que nos aproximamos do Senhor através da oração, que nos aproximamos através de ouvir a pregação, de ler a palavra de Deus, que nos aproximamos de Deus através dos louvores que saem dos nossos lábios e nós engrandecemos com o nosso pensamento, com o nosso corpo, com a nossa vida. Nós que engrandecemos ao Senhor, Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você busca o Senhor e Ele te recompensa. Você busca o Senhor e Ele te ouve. Você busca o Senhor e Ele recebe o seu louvor. Você busca o Senhor e o Senhor trabalha na sua vida, porque você crê que Ele existe. É assim que nós vivemos a nossa fé na presença de Deus. É assim que nós vivemos a nossa fé dia a dia na presença do Senhor. Irmãos, cada pessoa, ela tem um tempo de Deus na vida dela. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ver esse tempo de Deus na vida das pessoas, versículo 41 em diante. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, a que a tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Pensa em Jesus. Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém. Quando você chega numa cidade, você começa a avistar as casas, você sabe que você está chegando numa cidade. Jesus começou a avistar as construções e Jesus chorou. Jesus chorou entrando em Jerusalém e ele disse essas palavras: Ah, Jerusalém, se você conhecesse o dia da tua visitação, se você soubesse que o Senhor te visitou, que o Senhor esteve junto com você, que Deus esteve ao seu lado. Então, irmão, para todas as pessoas que não creem mais em Deus, para todas as pessoas que se afastaram, elas tiveram o tempo da sua visitação. Assim como a cidade de Jerusalém, ela foi visitada pelo Senhor. Cada ser humano, ele terá a oportunidade de ser visitado por Deus. E quando você recebe Jesus e abraça Jesus e não abandona Jesus, então você conheceu o dia da tua visitação. Mas aqueles irmãos que viraram as costas, aqueles que voltaram para a lama, aqueles que passaram a ser incrédulos, aqueles que fizeram como os nazarenos, essas pessoas, irmãos, elas não entenderam o momento de Deus na vida delas. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã. Entenda nesta noite, este é o tempo da tua visitação. É o tempo de Deus na sua vida. É o tempo de Deus nas nossas vidas. Então, irmão, é tempo de orar. É tempo de ler a Bíblia. É tempo de jejuar. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de nos colocarmos na presença de Deus. Vamos aproveitar. Jesus está perto de nós. Não vamos deixar passar nenhuma oportunidade de orar. Não vamos deixar passar nenhuma oportunidade de buscar ao Senhor. Não vamos fazer outra coisa. Vamos nos dedicar. Vamos aproveitar que o Senhor está nos visitando. Irmãos, Jesus ensinou como tem que ser a nossa fé. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé
em Deus. Diga assim comigo: tende fé em Deus. Irmãos, muitas pessoas estão abandonando Deus porque elas se decepcionaram com os homens. Eu, com certeza, vou te decepcionar em alguma coisa, porque eu sou um ser humano. Você, com certeza, um dia vai decepcionar alguém. Você vai falar uma coisa que aquela pessoa entristece. Você vai ter uma atitude que aquela pessoa não gosta. Então, se nós olharmos para o homem, nós vamos ter incredulidade. Mas se nós tivermos fé em Deus, voltarmos a nossa atenção para Deus, a nossa fé vai crescer. A nossa fé vai aumentar, porque através da palavra de Deus a nossa fé cresce. Então, irmãos, a questão aqui é: tende fé em Deus. A única maneira de nós não sermos abalados é tendo fé em Deus. Eu creio que Deus vai resolver. Eu creio que Deus vai abrir a porta. Eu creio que Deus tem poder para curar. Eu creio que Deus tem poder para libertar. Eu creio que Deus tem poder para salvar. Eu creio que Deus tem poder para intervir. Eu creio que Deus tem poder para agir. O homem, ele não tem poder não, mas Deus tem todo o poder. Então a minha fé, a sua fé, ela precisa estar em Deus. E o Senhor, Ele fala algo que me toca muito quando Ele vai conversar com Tomé. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 27, o Senhor fala assim para Tomé. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados, mais do que felizes, os que não viram e creram. Somos nós, irmãos. Tomé, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E ele falou: eu só acredito se eu colocar a minha mão. Eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu ver. E aí Jesus se apresentou diante dele e o desafiou: pode me tocar, pode me ver. Agora ele deixou uma palavra para nós. Felizes são as pessoas que não viram, mas que creram. Eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus está aqui no meio de nós. Eu creio que a presença de Deus está em todos os lugares. Eu confio nisso. Então, nós, irmãos, somos felizes pela nossa fé em Deus. Nós somos contentes pela nossa fé no Senhor, porque a nossa fé, ela não está no homem. A nossa fé não está no pregador. A nossa fé não está no cantor. A nossa fé não está na liderança. A nossa fé está em Deus. É assim que nós vamos vencer. E aí, meus irmãos, a grande tristeza que acontece no meio das pessoas é essa: que as pessoas querem ver, e nos lugares onde estão acontecendo movimentos, elas acabam indo para lá. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos crendo em Deus e crendo em Jesus, através desse Espírito Santo que está movendo as nossas vidas. Irmãos, o nosso texto principal de Marcos 6, do 1 ao 6, quando Jesus é rejeitado e quando ele não opera sinais e não opera maravilhas em Nazaré, foi por causa da falta de fé. Foi por causa da incredulidade, ao ponto de Jesus estar admirado da incredulidade deles. Irmãos, Jesus deveria estar admirado da fé deles, mas foi o contrário. Jesus estava admirado da incredulidade deles.
Irmãos, nós não podemos ser contaminados pela incredulidade. Nós não podemos ser contaminados pela falta de fé. Jesus, ele não foi contaminado, mas ele se retirou e continuou fazendo a obra, porque a Bíblia diz, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Se tem gente que não crê, vão ter pessoas que vão crer. Nós somos testemunhas disso, porque nós fazemos parte das pessoas que creem. O que nós não podemos fazer, irmãos, é ficar dando ouvidos aos incrédulos. Jesus percebeu que Nazaré não queria nada com ele, e ele percorreu as aldeias vizinhas, ele tocou o ministério dele, ele tocou o chamado dele, ele tocou a vida dele adiante. É assim, irmão, que o Senhor Jesus é o exemplo para nós. Toca a sua vida adiante. Você está sendo afrontado por um incrédulo, não se preocupe, no final o Senhor te dará a vitória. Porque você não pode deixar a incredulidade te absolver. Você não pode deixar a incredulidade entrar no seu pensamento. Você não pode deixar a incredulidade entrar no seu coração, porque você é da fé. Você é daqueles que creem em Deus. Você é daqueles que creem em Jesus. Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus e credes em Jesus Cristo. Não seja incrédulo, mas seja crente. A palavra de Deus está diante de nós. Irmão, quando alguém te desafiar, diga para ele, olha, eu não estou seguindo aos homens, eu estou seguindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio nele, eu creio que ele é provedor, eu creio que ele é aquele que entra com a providência na hora certa, eu creio que ele é aquele que me põe de pé, eu creio que ele é aquele que faz a obra. Então assim, cada dia mais você vai estar forte. Você vai estar fortalecido, irmão. Você vai estar fortalecida, irmã. E a incredulidade não vai te dominar. A incredulidade não vai dominar a sua casa, a sua vida. Mas você vai permanecer como aquele que crê. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos. E oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir, venha de encontro, ó Pai, a todas estas vidas. Venha de encontro, Senhor, a estes homens e a estas mulheres. A todos os ouvintes da Tua palavra, Pai. Que eles possam ser tocados por Ti, ó Deus. Que eles possam, neste momento, ser abençoados por Ti. Ó Pai, como a Tua palavra diz, que nós não